Dia, turma. Vamos fazer então a correção da atividade de história. Após a leitura do texto, da trova criada por Aldemar Tavares, nós temos essas questões para responder. Qual é a função do objeto citado no texto? O objeto citado no texto é uma rede. A função dessa rede pode ser para dormir, descansar, sentar. Existe uma maneira ideal de se usar esse objeto? Qual? Então, existe uma maneira ideal de usar a rede? Sim, para dormir em redes é necessário se deitar enviesado, como se fosse atravessado na diagonal. O exercício 2 pede para ler o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que veio a essas terras, que hoje é o território brasileiro, e responder de acordo com a carta. Os portugueses nunca tinham visto uma rede até então. O uso de rede fazia parte da tradição de qual cultura? Então, a gente percebeu aí que o uso da rede fazia parte da cultura dos indígenas, que já viviam aqui nesse território. Esse objeto é utilizado pelos brasileiros atualmente? Sim, a rede faz parte da cultura brasileira e ela é utilizada até hoje. Tem algumas regiões que o uso da rede é contínuo. As pessoas praticamente não sabem o que é dormir em cama, elas dormem mesmo em redes, tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre esse exercício, é só perguntar. Eu vou corrigir com vocês o que foi de sala da página 5 também. Perguntou aí, quantas pessoas foram retratadas na imagem? Então, podemos observar que nessa imagem foram retratadas 16 pessoas. Conforme o texto que descreve a imagem, que tipo de atividades são realizadas nessa casa? Então, são realizadas atividades relacionadas às tradições orais. Correto? Qualquer dúvida, vocês vão perguntando. Na página 7, nós também temos aí um exercício, para ler esse trecho aí. De acordo com a leitura, responda as questões. Marque X na alternativa referente à história da tradição de Ningatu. Esse texto, ele é uma história sobre acontecimentos da atualidade ou é um mito? Esse texto é um mito. Como que os indígenas, por meio do mito, percebem a passagem do tempo? Então, o que vocês precisam compreender? Os mitos, eles são reproduzidos no decorrer do tempo para explicar a origem de alguma coisa. No caso desse texto apresentado, é relatada a origem do ser humano e a do canto, o que ocorreu com a interferência de alguns deuses. Então, por meio do mito, como que os indígenas perceberam a passagem do tempo? Foi através aí da origem do ser humano e do canto, certo? Que ocorreu, graças à interferência dos deuses. Na página 8, nas tribos indígenas que geralmente narra esse tipo de história, quem narra? Então, quem narra é o xamã ou o pajé. Qual a importância do compartilhamento desse tipo de história para os povos indígenas? É necessário compartilhar histórias por meio da oralidade. É importante também para a preservação da cultura desses povos, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.